Salve, salve, meu Brasil! Começamos aqui o nosso De Tudo Um Pouco agora, acelerando na curva, exatamente para poder abençoar você, a sua casa, a sua família, aí gerando crescimento com esse entretenimento de muita qualidade. E eu quero então aqui começar, como você já sabe, fazemos aqui a nossa devocional. Eu mando um beijo aqui para a irmã Anária, que nos assiste lá de Timóteo, sempre muito ali fiel ao nosso programa, muito leal. Um beijo para todos aí de Timóteo, Coronel Fabriciano, todo o Vale do Aço aí, pessoal, gente boa, audiência maciça aqui na nossa Rede Super. E também eu quero mandar um abraço para o Sivan, filho da Anária também, que sempre nos assiste aqui de Belo Horizonte. Gente, e eu quero começar aqui agora com o nosso devocional. O nosso devocional aqui hoje vai ser para te trazer, assim, uma perspectiva de melhora. Então, o título dessa devocional seria Fora da Curva. O que é essa expressão? É aquela expressão fora de série, extraordinária, aquele homem, aquela mulher que, assim, sai fora do que é o senso comum. E eu quero falar de um homem que foi assim e foi assim no seu tempo e até hoje nos inspira. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com ele. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Se a gente pega esse texto da palavra de Deus, nós vamos ver que aqui foi um homem que se destacou. Cronologicamente, Jó foi o primeiro livro, né? Disse de que esse livro tenha sido o primeiro escritos de todos eles. Não por acontecimento, não, mas foi o primeiro livro ali registrado. Mas esse homem, Jó, aqui, dá-nos essa expressão daquilo que Deus requer de nós. Deus nos fala que o servo inútil é aquele que só faz o que manda fazer. Nós precisamos dessa proatividade, nós precisamos dessa espontaneidade, nós precisamos ali de fazer mais do que o que nos é pedido. O que nos é pedido, vamos dizer, torna-se comum. Aquilo que nos faz estar além disso é essa nossa ação ali espontânea. E Jó aqui nos mostra o que é ser um homem fora da curva, uma mulher fora da curva, e isso tem que servir para todos nós nos dias de hoje. Olha só, a gente para pensar o que o verso 1 nos diz. Havia um homem na terra de Uz, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Uma característica forte aqui de Jó é que ele se desviava do mal. Muitas vezes, nos dias de hoje, nós queremos ali numa empáfia, numa arrogância, numa soberba, nós queremos ali enfrentar os males como se nós dessemos conta. A palavra de Deus nos ensina, em alguns momentos, principalmente em Judas, diz assim, que o Senhor te repreenda, ou seja, quem vai repreender o diabo é o Senhor. A palavra de Deus diz que, lá em Malaquias, que quem repreenderia o devorador seria Deus. Muitas vezes nós queremos também dar ordens para o diabo, nós queremos entender que as situações, principalmente de pecado, estão ali ao nosso controle e nós não temos esse poder todo. Porque senão o Evangelho não teria esse sentido de dependência e de crença àquela cruz, ao sacrifício que foi estabelecido naquela cruz. Você já pensou nisso? Então, Deus, Ele quer que nós dependamos dEle, assim como quer que nós o obedeçamos. Nós temos que ser obedientes a Deus. Aqui, Jó, ele aprendeu esse princípio que o tornava mais tranquilo em algumas partes e também mais seguro por outro lado.
Já basta os males que ele tinha que enfrentar. Ele tinha que enfrentar a doença, tinha que enfrentar a fome na região, ele tinha que enfrentar problema de funcionário, ele tinha que enfrentar o problema na casa dele, problema com a mulher, problema com os filhos. Isso é o que todos nós. Mas aqui o segredo está, ele se desviava do mal. Ou seja, ele evitava aborrecimentos, ele evitava problemas, ele evitava esforços desnecessários. E hoje não, nós sempre queremos ter essa síndrome do super-homem. Nós podemos enfrentar tudo, nada nos atinge. Não é assim. Muitas vezes queremos conhecer os nossos limites para entender até onde nós podemos ir, e é nessas horas que escorregamos e caímos e nos damos muito mal. Então, para sermos fora da curva, entenda isso, precisamos nos desviar do mal, precisamos nos desviar de fofocas, precisamos nos desviar de palavras que não nos edificam, de emprestar os nossos ouvidos para conversas paralelas, temos que nos desviar de males, de coisas que vão certamente nos seduzir. Quantas pessoas eu tenho atendido, pessoas que estão sendo ali inconscientemente, porque elas não querem, mas também aquele poder de querer também não é exercido quando, pela vontade ali delas, se submetem ali a conselhos de novelas, programas de televisão que as pessoas copiam modelos e então entendem que se o empresário bonitão lá da novela pode manter uma amante e sair incólume dessa situação, vai no final, fica tudo certinho. As pessoas copiam esse modelo. Por quê? Não procuraram se desviar do mal. Sabe que às vezes o cônjuge tem um temperamento um pouquinho mais explosivo, fica ali o tempo todo fazendo raiva, pisando no calo, não é isso? Sabe que os filhos estão desejosos ali pela atenção e ainda assim não faz nada para mudar isso? Isso não é desviar do mal, ao contrário, é querer enfrentar o mal sozinho e muitas vezes o preço é alto que se paga. Algo que o Jó nos mostra para ser fora da curva é que ele tinha uma vida de oração. Quando o texto diz que ele levantava-se de madrugada, oferecia ali holocaustos pelos filhos, ele orava, é exatamente isso. Eu já disse isso aqui uma vez e vou repetir. O que nos torna diferentes dos demais são minutos. Na Fórmula 1, o que faz um carro, um piloto se tornar um pole position, são centésimos, milésimos ali de segundos que o diferencia do primeiro para o segundo lugar. Mas para nós homens, mulheres, o que teríamos que fazer diferença para os demais, para nos tornar fora da curva, são minutos. Como assim minutos? Minutos a mais de oração, minutos a mais de leitura da palavra, minutos a mais de comunhão com Deus. Talvez seja fazer menos para Jesus e estar mais com Jesus. Entende? Porque você estando mais com Jesus, naturalmente, aquelas suas ações para Ele e por Ele, elas serão muito mais efetivas e muito mais eficazes. Por isso que a oração hoje tem sido uma prática que tem sido deixada de lado para muitas pessoas, porque até para orar, a desculpa maior tem sido o tempo. Aqui o texto diz que ele se levantava de madrugada. Então, ou seja, nós precisamos remir o tempo. O que significa remir o tempo? Significa aproveitar o tempo ao máximo. Sabe quando você chegou agora no dia 31 de dezembro e você diz, foi um ano terrível, foi um ano duro, um ano que assim, ufa, acabou. Mas você olha e fala, já pensa assim, passou rápido demais? É porque nós não temos aproveitado o tempo como nós devemos. A nossa mente está acelerada, os nossos compromissos, o ativismo, ou seja, isso nos rouba esse tempo de comunhão. Quantas vezes estou pregando e falo, às vezes, um versículo tão simples, um versículo que todo mundo deveria saber de cor, e aí? As pessoas não sabem nem completar aquele versículo. Por quê? Está faltando essa leitura da palavra também, e é o que Jó aqui nos ensinou. O que nos faz fora da curva foi o que Jó nos ensinou aqui, quando ele adorava a Deus acima de todas as coisas.
no verso 20, depois que ele ganhou todas aquelas notícias ruins, que os animais morreram, que esses animais foram roubados, que os filhos haviam morrido, que ele havia perdido suas propriedades, seus bens, Jó, aqui no verso 20 diz, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou o Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Ou seja, meu irmão, acima de tudo, adore o Senhor. Momentos difíceis, todos vamos passar. Não tem um homem sequer citado na palavra de Deus que não tenha sido vítima, vamos dizer assim, de um momento ruim na história. Até Jesus, pelo fato de nos amar tanto como Ele nos amou, Ele passou alguns perrengues fortes aqui nessa terra e o principal deles, para que você já tome essa ilustração, foi a cruz do Calvário. Ou seja, em todo tempo, adore o Senhor. Está ruim? Adore. Não sabe o que fazer? Adore. Não sabe o que responder? Adore o Senhor. As pressões vêm? Adore o Senhor. Isso quer dizer que adoração é cantar o louvor, é fazer menção da palavra de Deus e, claro, é crer naquilo que você está fazendo ou falando. A palavra de Deus nos ensina que a fé, ela vem pelo ouvir. Muitas vezes você vai gerar fé no seu coração, você vai ser edificado em fé na sua própria vida, quando você mesmo prega para si. Essa palavra, ela vem e volta para você. Agora, não é esperar só que o pastor vai dizer, o que o líder vai dizer, o que o missionário vai dizer. Não. Muitas vezes o que você vai precisar é de ouvir o que sai da sua boca. E a gente sabe que sair coisa ruim, buraco. Se a gente ouvir coisas boas de nós mesmos, mostra que o coração está cheio de coisas boas. Então, a paz diante do caos, ela fará toda a diferença. E aquilo que aconteceu aqui, principalmente porque Jó, ele não reclamava. Porque a palavra de Deus diz, encerrando ali o capítulo 1, diz que em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Para você ser um fora da curva, principalmente nesses tempos difíceis de hoje, certamente você tem que abdicar aí de reclamar, de murmurar. Murmurar, aprendemos com o pastor Márcio, que é dizer, se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria diferente. Só que com um detalhe, você nunca vai estar no lugar de Deus e você nunca nem deveria almejar esse lugar, porque alguém tentou isso um dia e se deu mal, não foi verdade? Então, hoje, não reclame. Não empreste a sua boca para a reclamação. Não dê aos seus lábios esse gostinho amargo, desse fel da murmuração. Comece, então, em todo tempo, saber que reclamar da vida, reclamar em casa, nos torna comum. Não reclamar nos torna fora da curva. Ou seja, seja diferente aí no seu meio, onde você está e como você está. Amém? Então, viva um dia extraordinário, um dia fora da curva. E seja um homem, uma mulher, uma criança, um idoso extraordinário, fora da curva. Amém? Vamos orar então juntos? Deus, eu quero orar abençoando agora cada um desses telespectadores que nos assistem. Homens e mulheres, crianças e velhos, ó Deus, que agora tomam esse tempo e puderam ter aqui na palavra de Deus um motivo, ó Deus, para ter esse gás para vencer esse dia. Mas que seja um tempo, Deus, para que eles entendam que o Senhor nos chamou para essa posição de destaque, uma posição extraordinária, uma posição fora da curva. Então, que o Senhor nos dê essa oportunidade de sermos melhores ou ainda melhores, não só por uma questão de vaidade, não só por uma questão de status, não, mas por uma questão de saber que se servimos um Deus de excelência, temos que agir, pensar, viver, falar de modo excelente também, fora da curva.
Não queremos, ó Deus, estar como os outros. Queremos ser diferentes no contexto de sermos sal, de provocarmos essa sede e de sermos luz para dissiparmos as trevas que os homens comuns insistem em permanecer. Por isso, eu abençoo a todos os que nos assistem, abençoo as famílias, ó Deus, representadas por esses telespectadores, abençoo os casamentos agora daqueles que estão casados, aqueles que são casados, mas que por um motivo ou outro estão em conflitos, em brigas, pensando em separação ou até mesmo em sentido aí de divórcio, mas que esse caminho, ó Deus, cesse, que voltem, regressem e que haja reconstituição, haja restauração, haja reconciliação desses matrimônios. Que os filhos tenham os seus pais em casa, a proteção do pai, o carinho da mãe, o trabalho do pai, o serviço da mamãe, que essa sociedade primária, que é a família, possa de fato revelar ali a glória, o sentido e o contexto que o Senhor nos apresenta na Tua Palavra. Eu abençoo a nação brasileira, abençoo o nosso país, que o país seja tomado e ali como num sentido, ó Deus, de crescimento, de evolução, não só político e econômico, mas que seja social, cultural, ético, moral e, sobretudo, espiritual. Deus abençoa o nosso Brasil. Abençoa cada um dos brasileiros e até aqueles que não são brasileiros que nos assistem agora, em nome de Jesus. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.